Começou. Dona Edna, boa noite. Boa noite, Dona Edna. Deus abençoe a senhora. Seu Oswaldo. Seu Simeão, boa noite. Boa noite, seu Simeão. Maria Helena. E Dona Maria Helena. Deus abençoe vocês. Renato, boa noite. Boa noite, Renato. Existem muitas formas de chegar no trabalho na hora. A Tânia, boa noite. Boa noite, Tânia. Deus abençoe. Loiri, eu acho. Loiri Pessoa. Boa noite, pastor. Boa noite, Lori. Deus te abençoe. João, boa noite, seu Durval e a narradora da live. Boa noite, João. A dona... A dona Celi, boa noite. Boa noite, Eli. A Tati, boa noite. Boa noite, Tati. Marcos Jusilene, boa noite. Boa noite, Marcos e Jusilene. Gabriel e Jamile.
Delberto, boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, Beto. Dona Terezinha, boa noite, irmãos. Boa noite, Dona Terezinha. Dona Ilma, boa noite, presbítero Durval e irmãos. Boa noite, Dona Ilma, seu Getúlio. Maciel Colombiano, boa noite a todos, Deus abençoe Maciel e Madalena. Boa noite, Maciel e Madalena. Deus abençoe vocês. O Edilson Lazarotto, boa noite a todos. Boa noite, Edilson. Deus te abençoe. Berenice, boa noite, pastor. Boa noite, Berenice. Jaque, boa noite. Boa noite, Jaque. Fátima, boa noite. Boa noite, Fátima.
7h31 aqui. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início ao culto de reunião de oração e também de estudo bíblico da Palavra de Deus. Vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecidos por a tua graça e misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, porque tu és um Deus bondoso para conosco, nos permite estudar a tua palavra e através dela, ó Deus, tu vem nos exortar, nos orientar, nos ensinar todos os dias para que possamos, ó Deus, caminhar conforme a tua soberana vontade, que é para o nosso próprio benefício. Perdoe o nosso pecado, perdoe nossas falhas diante de ti. É o que nós clamamos no nome glorioso de Jesus, o teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que servirá de base para nós esta noite é um texto bastante conhecido, que eu já preguei aqui alguns aspectos dele, mas hoje nós vamos dar uma olhada de uma outra maneira. E nós vamos abrir a palavra do Senhor Deus lá em Marcos, no capítulo 6, do versículo 45 ao 52. Jesus anda sobre o mar. Marcos, capítulo 6, do 45 ao 52. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-o despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Meus irmãos, Jesus é real ou um fantasma? Para você que está me ouvindo hoje. Porque existem situações nas nossas vidas onde as dificuldades, as tempestades, a situação não indo bem, elas podem nos levar para um ponto da nossa vida onde nós perdemos Jesus Cristo de vista e chegamos até mesmo a meio aquela confusão de pensamentos, né? Chegarmos a achar que Jesus Cristo realmente não passou de um fantasma na nossa vida, porque não vemos mudança, não clamamos e não vemos resposta. E então surge essa pergunta, Jesus é real ou um fantasma? Nós vamos examinar nesse texto, meus irmãos, a grande diferença que existe, né, nessa questão. Jesus, ele é real ou uma fantasia da mente humana? Será que Jesus realmente existiu? O que torna Jesus real para você? O que torna Jesus realmente uma pessoa nas quais nós podemos confiar? Essa é uma realidade constante na vida do crente que vive num mundo onde as aflições, onde problemas, onde situações estão constantemente nos cercando, nos sufocando, nos tirando a visão, né? Não conseguimos ver muito longe quando a situação está muito ruim para nós. E neste caso, nós realmente muitas vezes não conseguimos discernir, né, entre o Cristo real e o imaginário. Por que que ele pode se tornar imaginário na nossa cabeça? Porque ele pode realmente se tornar imaginário porque nós podemos compará-lo
a um fantasma que simplesmente existiu ou não. O diabo não dorme e está sempre colocando dúvidas no coração do homem, não é? E muitas das vezes, meus irmãos, nós ficamos confusos, ficamos com medo, e o medo das situações, das circunstâncias que nos cercam, pode nos levar a interpretar essa ideia de uma forma errada, essa realidade. Isso não é só uma ideia, isso é uma realidade, tá? E é por isso que nós vamos observar hoje no texto que Jesus Cristo tem uma grande diferença, né, da fantasia humana, de um fantasma humano, imaginário, né, da realidade que ele é. Eu gosto muito de sentir, de ver, tá, alguns membros da igreja, algumas pessoas que têm um contato com Cristo, que podem provar ao seu próprio coração, tá, não só uma questão de existência divina, né, uma questão da existência de Cristo, mas também da sua experiência com Cristo, que ela não é um princípio filosófico, ela não é simplesmente uma fantasia criada, não. É uma experiência real, são experiências de transformação, são experiências de salvação, são experiências de Jesus solucionando problemas, né? E então nós podemos avaliar nós mesmos, entre nós e o Senhor nosso Deus, o quanto Jesus é real, o quanto a sua palavra é real a nós, e não uma mera fantasia criada, né? O Evangelho não é um princípio criado pela mente humana para ser ensinada, não. E isso tudo, meus irmãos, torna-se verdadeiro ao nosso coração, quando nós podemos experimentar essa realidade e não ficarmos somente na teoria, mas simplesmente na realidade dela. Quando nós vemos Jesus fazendo acontecer, é quando nós vemos que as coisas que acontecem ao nosso redor realmente elas procedem de um Deus poderoso, né? Ficamos muitas vezes cercados pelas circunstâncias onde nós nos sentimos completamente incapazes de solucionar o problema, e aí vem Jesus, simplesmente uma imaginação humana. E então nós vamos observar nesse texto de hoje algo muito precioso para nós estudarmos e aprendermos com Jesus. A primeira coisa que nós vamos observar, meus irmãos, é que Jesus vê o que o homem não consegue ver. E sabe por que eu digo isso? Eu digo isso que no versículo 48 desse texto diz assim, ao cair da tarde, 47 diz, ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Isso já era noite. E havia chuva, e havia tempestade, e havia vento, né? Mas o texto diz no versículo 48, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário por volta da quarta vigília. Isso seria lá por torno de 1h da manhã, praticamente, tá? E na quarta vigília da noite veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a frente. E o que me chamou a atenção no texto é, e vendo-os em dificuldade. Com os olhos, humanamente falando, é impossível. Isso aí nós temos que descartar de início, né? Jesus não ia lá de cima do monte e conseguir lá no meio do mar, com os olhos humanamente falando, uma noite escura, não tinha energia elétrica que pudesse manter um sinal do barco lá no meio, e também havia tempestade de vento, escuridão, ondas grandes subindo e balançando o barco, mas a Bíblia diz aqui no texto que Jesus viu eles. Jesus consegue ver no meio da tempestade, né? Jesus consegue ver na escuridão que recai, às vezes cai sobre a nossa vida, né? Jesus vê acima das nossas limitações. Com certeza, pode ter certeza disso, você que está passando por aflição, por coisas difíceis, quando a nossa própria experiência, de acordo com a nossa maneira de ver o problema, chegamos à conclusão que muitas das vezes nós achamos que não tem solução. Jesus Cristo está vendo dentro da nossa incompreensão, das nossas inexperiências e da falta de conhecimento dele, né? E muitas das vezes, meus irmãos, a tempestade cai sobre nós
nos limitando a visão. E aí é que nós corremos um grande risco de vivermos com medo, angustiados, desesperados, né? Ansiosos, porque nós limitamos a nossa maneira de ver as coisas que estão próximas, aquilo que nós só podemos ver de perto. E às vezes aquilo que nós estamos vendo de perto, muito próximo de nós, não são boas notícias, né? São coisas ruins, difíceis de resolver, que colocam a nossa capacidade em xeque. E é onde nós podemos, então, ter realmente dificuldades. E Jesus, portanto, ele vê diferente. Ele tem o poder de ver no meio das trevas. Jesus tem o poder de ver no meio da tempestade. Jesus está vendo a nossa situação. Jesus vê de longe o nosso problema. Ele sabe que nós estamos com um problema. Ele conhece nossas dificuldades. Sabe de nossas limitações. Tá? E é por isso, então, que Jesus vê, tá? E o que o homem não consegue ver. Muitas vezes nós não vemos a solução, mas Jesus de longe, apesar de todo o impedimento que possa existir, a uma visão comum, tá? A uma análise comum de como o problema é sério, Jesus está olhando de longe, está vendo tudo claramente, porque Ele é Deus, Ele pode resolver. Jesus vê nossas dificuldades mesmo quando não conseguimos ver solução. Isso mesmo, meus irmãos, muitas das vezes nós não conseguimos ver solução. Há problemas difíceis que estão acima das nossas forças, em cima da nossa capacidade de entendimento, né? E quando isso acontece conosco, meus irmãos, e eu creio que uma grande maioria dos crentes já passou por esses momentos difíceis na vida, né? Onde surgem dúvidas graves, tá? Muitas das vezes chegamos até a questionar o amor de Deus, muitas das vezes nós questionamos se Jesus Cristo se faz presente. Nesse período, nesse tempo, meus irmãos, que quando nós não conseguimos ver solução, Jesus vê as nossas dificuldades. Ele consegue ir além daquilo que a tempestade está ofuscando, além daquilo que a nossa vida naquele período está ofuscando. Jesus consegue ver coisas nas nossas vidas, meus irmãos, que nós não conseguimos ver. Muitas das vezes nós vemos olhando para a vida de alguns irmãos, de algumas pessoas. Às vezes nós olhamos para a vida de um drogado, às vezes nós olhamos para a vida de um adúltero, às vezes nós olhamos para a vida de um bandido, de alguma qualquer. Para nós, isso não tem solução. Dentro das nossas limitações, nós vamos chegar à conclusão que estas coisas não tem como resolver. Mas Jesus não vê assim. Jesus olha e vê a solução. Porque Ele é a solução. É Ele quem vai resolver, né? Jesus, meus irmãos, nós temos que entender que Ele tem domínio sobre a tempestade. Nunca devemos esquecer disso, meus irmãos. Por qualquer que seja o nosso problema, a gravidade dele, nada pode fugir, tá? Do poder de Cristo que está dominando toda essa situação. O que está acontecendo conosco está sob o domínio, sobre o poder dele, está submetido a ele, está submisso a ele. Não existe nada que pode acontecer conosco que esteja além do poder dele, né? Não há tempestade que esteja além do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de muitas das vezes nós diminuirmos o tamanho do nosso Deus, nós diminuirmos o tamanho do nosso Deus de acordo com o tamanho da nossa pequena fé, né? Porque nós achamos que isso aqui é muito grande, não vai dar para resolver. Nós temos a experiência disso sobre os 10 vigias, lembram lá? Quando Moisés mandou eles entrarem lá na terra prometida, eles voltaram de lá, e o que eles viram? Só viram gigante, só viram problema, só viram situação ruim, e chegaram à conclusão que não tinha como resolver aquilo. Até que Josué e Caleb vai e mostra para eles que faltava para eles ver através dos olhos de Deus. Mas muitas das vezes nós não conseguimos ver isso aí. Nós estamos limitados demais. Me lembro também de Geazi lá, que era o moço do profeta Eliseu, quando Israel está cercado, ele olha para o profeta e diz assim: Senhor, nós estamos perdidos, né? O exército é poderoso demais contra nós. Aí Eliseu pede ao Senhor, abre os olhos do moço. O Senhor abriu os olhos dele, ele viu o exército do Senhor acampado, né, ao redor do exército inimigo. E o Eliseu disse para ele: muito mais são os que são por nós do que aqueles que são contra nós. Por quê?
porque o profeta conseguia ver além daquilo ali. Deus revelou quem está no comando. Deus revelou que toda aquela situação está sob o domínio dele. Quando você olhar para alguém, para um viciado, para uma pessoa doente, uma pessoa terminal, tá? Eu fico abismado muitas vezes, médicos virarem e falar assim, oh, você só tem tantos meses de vida. Quem é ele para dizer isso? Ah não, mas quando ele diz, morre mesmo. Eu conheço um mundo de gente que diz que ele morreria em 1 mês, 2 meses, 3 meses, e está 20, 30 anos aí. E sabe por que está? Porque não é o médico que tem o poder sobre isso. Quem tem é ele. O Senhor Jesus, ele tem poder sobre a tempestade. Ele tem controle sobre todas as coisas, né? Ele tem domínio. Jesus, meus irmãos, não é uma fantasia criada pela imaginação do homem. Essa é uma questão que nós temos que cultivar em nossos corações para evitar cair nas armadilhas do pensamento negativo, das coisas ruins, e só ver o que não presta, só ver a coisa que não vai dar certo. Porque, infelizmente, meus irmãos, a mente humana ela se torna muito fértil quando a coisa não anda direito conosco. Nós temos um problema muito grave com isso. Quando somos confrontados pela tempestade, e dependendo do tamanho da tempestade, do tempo que ela leva para passar, apesar de não ver tempestade que vem para ficar, né? Ela vai passar. Nós temos a incapacidade, somos pequenos demais para poder olhar para aquilo tudo. Mas Jesus está acima disso tudo, meus irmãos. Nós temos que entender que Jesus anda acima dos problemas. Ele está acima do poder da natureza, porque o poder procede e emana dele, né? O poder emana dele. Por isso, meus irmãos, Jesus não pode ser confundido com um fantasma. Porque o Cristo que você vê não é um fantasma, ele é real, tá? Ele não é simplesmente alguém que foi fruto da imaginação humana que escreveram aí a respeito dele, como muitos querem levar a humanidade a crer, né? Que Jesus nada mais foi do que mais um profeta. Foi assim que muitos judeus interpretaram a presença dele. É um profeta, é outro profeta que vem lá profetizar no Velho Testamento. Não, Jesus está acima disso tudo. Jesus é real, poderoso, Senhor do céu e da terra. Governa todas as coisas, tem domínio sobre todas as coisas. Olha para nós, meus irmãos, e vê o nosso problema, entende o nosso problema, conhece nossas necessidades, conhece nossas fraquezas. O segredo está como nós estamos vendo ele. E aí nós podemos cair nas armadilhas de nós mesmos, de pensamentos e filosofias estranhas. E quando nós olhamos para Jesus, meus irmãos, e achamos que, ou começamos a ver um fantasma, ao invés de ver um fantasma que não pode fazer nada, um fantasma que o único poder que tem era meter medo, um fantasma que não traz solução. Jesus, meus irmãos, tá? Está muito acima disso, porque fantasia e fantasma não traz solução para ninguém. Tá? As vãs filosofias, as coisas criadas pelos homens, as falsas religiões, tá? Religiões grandes, meus irmãos, no mundo inteiro, não estão conseguindo satisfazer o ser humano, engraçado, morrendo, indo para o inferno. Por quê? Porque vivem dentro de uma fantasia criada pela mente humana. E pela mente humana, meus irmãos, você vai ver deuses da mitologia sendo criada. Nós vamos observar ídolos que foram levantados, frutos da imaginação humana, mas infelizmente eles não têm poder. Infelizmente não têm poder para mudar nada. Todas as pessoas que seguem esse tipo de coisa, meus irmãos, acabam desesperadamente desiludidos. São confrontados com coisas que não trazem substância, não conseguem resolver nada. Não conseguem. Isso mesmo, meu irmão. São deuses que não te abraçam, são deuses que não caminham contigo. São mortos, são objetos inanimados. Não podem fazer nada. E grandes conceitos de filosofia, se você entender o seu cérebro, se você entender a sua existência humana, você será feliz, porque a humanidade está evoluindo cada vez mais, está cada vez mais, a ciência está evoluindo, e não está melhorando nada. Não está. Se você tiver fazer um estudo do passado e ver o presente, você vai falar moralmente e espiritualmente, o ser humano continua pior. A tendência é piorando e não melhorando.
psicologia não trouxe melhora para ninguém. Psiquiatria não trouxe melhora para ninguém. Em termos espirituais, o homem está perdido. Porque ele passou a crer, meus irmãos, em fantasmas. Passou a crer, meus irmãos, em coisas, em fantasias. Quando Paulo chega lá, meus irmãos, lá na Grécia, você vai ver ele lá na praça, lá, vendo lá que aquela praça cheia de ídolos levantados, de deuses estranhos levantados, que eram frutos dos grandes filósofos, né? Os grandes filósofos que criaram epicureus, né? Aí vai lá Sócrates, vai não sei o que, cada um tinha um pensamento. Meus irmãos, os homens eram tão infelizes que criaram imagens. Eles eram tão infelizes, não encontraram resposta em nenhum daqueles deuses criados por eles, que levantaram um altar a um Deus desconhecido. A alma deles clamava por um Deus que resolvesse o problema da felicidade deles. É onde Paulo entra e vai falar sobre Jesus, sobre salvação, sobre o verdadeiro Deus, sobre o onipotente, todo-poderoso. Jesus vê o que o homem não consegue ver. Diz o texto, e vendo-os com dificuldades a remar. Não dá para olhar a olho nu, não dá para olhar com olhos humanos. Por isso Jesus vai dar uma grande demonstração que ele olha pelos olhos do Pai. Ele olha com os olhos de Deus Pai. Aí ele vê o que é necessário ver. Vê tudo. Quando chegamos aqui, tem mais um ponto que eu gosto de levantar para os irmãos. É que Jesus, meus irmãos, ele liberta das dúvidas. É interessante, meus irmãos, que quando Jesus foi em direção deles andando sobre as águas, realmente isso aí se tornou um fenômeno sem explicação, né? Por mais que você tente explicar uma pessoa andando sobre as águas, você vai ficar confuso mentalmente, né? Quais são as leis da natureza, quais foram as leis da criação que ele modificou, ou que ele interrompeu, ou que ele subjugou ao andar sobre as águas. Se quiserem achar que ele veio, não tocou nas águas e veio voando, aí tem mais leis ainda para serem explicadas. Né? De qualquer maneira, Jesus andando sobre as águas é algo inexplicável, é algo que não dá para entender. E interessante que no versículo 52 você vai encontrar que os discípulos não tinham nem entendido ainda a multiplicação dos pães. Você acha que era fácil de se entender? É quando nós seres humanos, tá, meus irmãos, nós queremos aquilo que nós vemos, existe uma tendência em nós de tentar entender, compreender, de explicar, para que nós possamos nos convencer. Só que Jesus Cristo está acima disso. O resultado é, eles não entenderam a multiplicação, porque também é difícil, né, meu irmão? Vamos olhar lá um cesto com 5 pãezinhos, hein? E começar a tirar pão, e tira pão, e tira pão, e tira pão, e tira pão, e não acaba mais, não acaba, e não acaba, e tira, e não acaba. Eu fico imaginando como é que os discípulos ficaram olhando para aquela situação. Eles botavam no texto, tinha pão, botavam no cesto, tinha pão, e foram espalhando pão. 5.000 pessoas comiam pão, fora crianças, hein? 5.000 pessoas comeram do pão. Você imagina isso? Agora, isso está bolado na cabeça dele, com o coração dele, quando diz aqui que ficou duro, endureceu o coração, quer dizer que eles estavam parados assim, pensando, estavam tentando entender. Quando eles estavam tentando entender como aconteceu o milagre dos pães, lá veio Jesus andando sobre as águas. Aí complicou. Aí falaram assim, mas isso é o que? Isso é magia? Isso é... O que é isso aí, hein? Ele é o ET? O que ele é, hein? O que pode ser aquilo, meu Deus do céu? Quem é que vem vindo lá, rapaz? E aí, como eles não estavam conseguindo compreender, né? Sentiram medo. Quando sentiram medo, você vai notar no texto que eles não vão clamar por Jesus. Eles vão gritar com medo, porque determinou no coração deles que eles estavam vendo um fantasma. Não pode ser, não é Jesus, não dá para ser Jesus. Pode ser um outro fenômeno, algum poder que veio daí diferente, né? Uma imagem, né? Fantasma ali no grego é aquela imagem que
de uma forma geral, como nós entendemos aqui, né, aquela imagem meio transparente, né, andando sobre as águas, porque a única coisa que eles conseguiram avaliar e chegar à conclusão, dentro das limitações de seus pensamentos, foi que de fato aquilo não era humano. Não era humano. Não era humano. Não pode ser humano. O humano afunda. E o Pedro estava ali para servir de prova. Pedro estava ali para servir de prova, porque lá no texto de Mateus, Mateus acrescenta, inclusive, que Pedro sai do barco e vai andar até ele. Aqui Marcos vai omitir isso. Né? Então você vai entender o quê? Pedro é a testemunha. Pedro vai andar como um ser humano e afundou dentro d'água. Aí ele deve ter pensado assim, não falamos. Não é ele. Pedro era um ser humano, afundou. Só que Jesus veio andando sobre as águas. E aí, meus irmãos, Jesus veio para tirar dúvidas. Quando eles se apavoraram, e a falta de conhecimento que caiu sobre eles foi tão profunda e tão grande, tá? Que a mente deles começou a se tornar fértil. Os irmãos já notaram como a mente da gente é fértil, a mente que nós temos é uma mente fértil, principalmente quando nós estamos em crise, quando nós estamos numa situação ruim, quando a situação torna-se fora do controle, quando nós nos sentimos incapazes de resolver, né? Aí nós olhamos a situação e a nossa mente começa a embechar, não vai dar certo, vai dar errado, vai morrer todo mundo. A mente começa a só pensar coisa errada. Já pensou? Foi no médico, voltou com uma notícia ruim, não tem mais jeito, agora eu vou morrer mesmo. Já vem para baixo, já vem caído lá no hospital, lá do médico, lá vem fraco, já vem, meu pai do céu, estou perdido, vou morrer, esquecendo que todo mundo vai, né? Mas ele acha que vai morrer antes de todo mundo, né? E assim ele vai, a mente vai explorando coisas, não, que tal uma solução, não tem jeito, ninguém, já conheço fulano também aconteceu isso, conheço fulano que tentou solucionar, não conseguiu. E a mente vai criando coisas, até aparece Jesus, eles acham o Senhor é um fantasma. Ficaram com medo, e como não conseguiam compreender a situação, eles imediatamente aplicaram a imagem de Cristo, a presença de Cristo, né? Com aquela imaginação fértil para as coisas erradas, né? À mesma hora eles passaram então a sentir medo. Sabem por quê, meus irmãos? Porque a mente fértil gera o medo. Isso mesmo, ela gera o medo, né? E é interessante que aquilo que nós não entendemos, não compreendemos, normalmente sentimos medo. Por exemplo, a morte. A maioria das pessoas não entende a morte, né? Como é que eu vou entender a morte se eu não morri ainda? Não é isso? Eu acho que não, eu vou sentir medo. Eu sei que vai. E é bom. É bom sentir um pouquinho de medo de morrer. Sabe por quê? Pelo menos você tem um alertazinho, né? Para você ver se presta atenção e volta para o caminho do Senhor. Você que desviou. E você que está em Cristo, ele levou o medo da morte com ele. Então, tira isso da cabeça. Mas os discípulos sentiram medo, apavorados, atônitos, tá? Fora de si. É o que diz o texto. Em meio à voz da tempestade, Jesus se apresenta. Sou eu. Falou bem alto para eles escutarem. Enquanto o som do vento passando pelo barco para lá e para cá, balançando, quase fazendo afundar, e aquele desespero todo, trovoado, aquela barulhada toda das ondas quebrando, e no meio da tempestade, no meio da crise, no meio da situação, quando você não consegue ouvir mais nada, que a coisa está feia mesmo, você quase entra em desespero, sente medo de que agora vai naufragar mesmo, que não vai ter saída, você escuta a voz de Cristo. Sou eu. Não tem mais. É de bom ânimo. Eu acho interessante Jesus falar assim, ó. Tem de bom ânimo. Ele está dizendo assim, olha, não precisam temer, eu cheguei, eu sou a solução de vocês. Pode ficar animado. Anima aí que eu resolvo. Fica apavorado. Tenha fé. Não é mesmo? A presença de Jesus, mesmo em meio à voz da tempestade, Jesus se apresentou, sou eu. Meus irmãos, como você está vendo Jesus nas suas dificuldades? Hein? Você está vendo esse Jesus realmente real? Hein? Você já escutou ele falando para você, sou eu?
evidentemente você não vai querer ouvir a voz dele, né? Dizendo sou eu, mas ele fala de uma maneira profunda à nossa alma, ao nosso coração, quando ele diz sou eu. Sim, meu irmão, prestem bem atenção nisso. Quantas coisas já aconteceu conosco, hein? Que nós só podemos dizer foi Cristo. Quantas coisas Jesus faz em nossas vidas que nós escutamos que é Ele que está fazendo. Nós não podemos atribuir aquilo a ninguém, a Ele, porque Jesus está dizendo sou eu, estou aqui. Se você está vendo a solução, é porque eu estou aqui. Aprenda a ouvir a voz de Cristo no meio da tempestade, tá? Você consegue se voltar para si mesmo e o recôndito da sua alma e esperar, né? Ouvir a voz de Cristo, porque você vai ouvir. Jesus tem um poder maior do que as ondas, do que os ventos. Ele se faz ouvir independente da força das circunstâncias, independente da minha incredulidade, independente dos meus fracassos, independente das minhas debilidades espirituais. Jesus fala ao nosso coração, pode ter certeza disso. Jesus fala ao nosso coração, sou eu estou aqui, preste atenção, tenha de bom ânimo, sou eu. E quando você ouve essa palavra, ela vem como um bálsamo, né? Como diz o bálsamo de Gileade, aquele que vem para nos abençoar. Aí você sente segurança, você sente uma mudança. Pode não entender, pode não compreender como ele vem andando sobre as águas, não é mesmo? Mas você sente ele. Ele está ali, ele fala conosco, fala lá no fundo da nossa alma. Não temas, crê, eu estou aqui. A presença de Jesus tira o temor. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós estamos sentindo medo, estamos temerosos com algumas coisas graves da nossa vida, ou no nosso dia a dia, e no nosso trabalho, medo de perder emprego, medo de acontecer alguma coisa. Ei, Jesus, a presença dele, tá? Tira o medo. Às vezes eu fico preocupado, meus irmãos, com alguns irmãos fiéis, salvos em Cristo, que a gente sente isso. E de repente ele está numa situação que, se bobear, fica desesperado. Porque perdeu o emprego, porque não consegue, porque a situação não está boa, porque a crise vai derrubar ele, vai afogar ele e não vai ter saída. Mas aí Jesus está dizendo, ei, não tema, ei, tenha de bom ânimo. No mundo vocês vão ter aflição, mas tenha de bom ânimo, eu venci. Bota isso no coração, que sirva isso de parâmetro, para não se confundir, não confundir Jesus com fantasias imaginárias, porque ele é muito diferente disso. Não confundir Jesus com um fantasma. Jesus não é fantasma. Jesus é real. Jesus é real. A fantasia, meus irmãos, e o fantasma não pode tirar dúvidas do homem. Está em dúvida, está com medo, não vai dar certo. Jesus está ali. Jesus está se apresentando. Jesus te liberta das dúvidas. Pessoas andando ansiosas, desesperadas, cheias de dúvidas no coração. Eu pergunto para esse irmão muitas das vezes, e aí, onde está Jesus na sua vida? Eu não posso botar Jesus na sua vida. Porque eu posso te dizer que Jesus Cristo existe, ele não é um fantasma. Não é algo imaginário. Não. Jesus é real. Ele é tão real que ele fala no meio da tempestade. E eu escuto. Você escuta. Qualquer um escuta. Porque ele tem o poder de transmitir paz, de acalmar o espírito, de acalmar tempestades. Sim. Não é? A fantasia não pode fazer isso. O fantasma não tira dúvida de ninguém, não, hein? Pelo contrário, a ideia é medo. Né? A ideia de achar fantasmas da derrota, fantasmas que você não vai acontecer, fantasmas dos abismos, fantasmas dos desempregos. Olhamos para esses fantasmas todos e olhamos para Jesus. Aí nós vamos descobrir, Jesus não é um fantasma, ele é real. É quem tira as dúvidas, é ele quem resolve um problema.
E isso sim é a realidade que nós temos que colocar permanentemente em nosso coração, porque os dias são difíceis e o tempo está apertando cada vez mais. E, portanto, amados, devemos andar segundo esses princípios estabelecidos. E, por fim, meus irmãos, no final do texto nós vamos descobrir uma grande diferença entre fantasma e a realidade de Cristo. Jesus traz segurança. Acabou. E diz o texto aqui que Jesus, ao não pensar em tratar-se de um fantasma, ele imediatamente, ele diz, sou eu, não temas, e logo em seguida ele sobe para o barco para estar com eles, e o vento cessou. É interessante que Jesus Cristo, ele podia ter dito assim, olha, sou eu! Diz o texto que ele queria passar na frente, para chegar lá na cidade, e ele chegasse lá e estava lá. Mas quando ele passa por eles, ele parou, porque eles precisavam de socorro ali naquela hora. Jesus parou ali, e é interessante quando a gente começa a ler o texto, que ele diz aqui no texto assim, ó, e subiu para o barco para estar com eles. Por quê? Por que Jesus sentiu necessidade de estar com eles? Para aquele que queria passar direto. Diz o texto, diz. Mas ele quis estar com eles. Meu irmão, Jesus Cristo é a única pessoa, é o único que pode trazer segurança. Sabe por quê? Porque ele decidiu estar conosco. Ele decidiu andar conosco. Ele decidiu subir no nosso barco. Ele decidiu enfrentar a nossa tempestade. Ele decidiu caminhar sobre as águas. Ele decidiu entrar nesse barco para trazer tranquilidade, porque como diz o texto, ele entrou no barco e imediatamente parou o vento, parou o mar, acabou tudo, acabou. É o Coríntios que diz que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai mesmo. Com certeza vai mesmo. É isso que nós temos que colocar em nosso coração. Tá? Jesus é real. Está sempre conosco. Se você pegar a história da Bíblia, você vai encontrar no Antigo Testamento a presença de Cristo em vários lugares. Quando os amigos de Daniel são jogados lá na cova, lá na fornalha acesa, quem estava lá? Jesus. Lembra? Jogaram 3, tinha 4. Um era ele. E lá na cova dos leões, o leão vai comer o Daniel, vai matar o Daniel do morto de fome. Quem é que foi lá? O anjo de Jesus, o anjo do Senhor. Deus está presente, queridos. Sempre. E Jesus foi estar com eles. Por causa disso, eles estavam com medo, estavam debilitados. Eles estavam assombrados, estavam aterrorizados, diz o texto. Aí Jesus subiu ao barco para estar com eles, para afastar isso aí, para trazer segurança, para eles poderem olhar para Jesus e não sair gritando com medo como faziam, porque achavam que Jesus tinha ficado lá no monte, tinha ficado lá na praia, tinha ficado lá longe. Mas Jesus não fica longe, ele vai andando sobre as águas, ele tem pressa. Ele vai chegar aonde está o barco. E o resultado, ele sobe no barco, ele entra na nossa vida, ele está na nossa vida. Então o que acontece? A tempestade passou, cessou. Quando nós pararmos de olhar para Jesus, quando nós pararmos de olhar para Jesus como um fantasma, nós vamos vê-lo perto. Nós vamos sentir a sua presença em nosso coração. Nós vamos sentir Jesus entrando no nosso barco, na nossa vida, no nosso dia a dia. Sim, Jesus traz solução. Solução! Jesus não é fruto da imaginação humana que só traz problema, não. Jesus é solução. Nem tudo que é explicado. Preste bem atenção. Os discípulos estavam confusos ainda com o milagre do pão. Dá uma olhadinha aqui nos escritores, ó. Vocês ouviram e ficaram entre si atônitos. Quando Jesus entrou no barco, eles ficaram, como no grego diz assim, ó, eles ficaram como se estivessem fora de si. Eles ficaram olhando um para o outro assim, ó. Assim, sabe como é que é aquele olhar que você dá assim? Que você não entendeu nada que aconteceu,
né, que está muito além daquilo que você viu, né, que você ficou olhando um ponto assim, rapaz, e pensaram um ponto assim, o pão não acabava naquele balaio. Agora ele vem andando sobre as águas. Pior ainda, ele botou o pé no barco e parou o vento. Que é isso? Quem é esse? No outro episódio lá, quando ele dá uma ordem para o vento se calar e para o mar se acalmar, os discípulos viraram o povo e falaram, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este? É um fantasma? Não é! Não pode ser! Não dá para ser! Não dá para confundir! Dá para confiar! Dá para crer na sua presença santa, no seu poder, no seu controle, no seu domínio sobre todas as coisas. Eles não entenderam o milagre do pão, não entenderam Jesus andando sobre as águas, não entenderam porque o vento parou. Por quê? Porque nem tudo é explicado. Porque é pela fé que cremos. Tem muita gente querendo explicação de coisas que é pela fé que nós cremos. E a fé tem muitas coisas que simplesmente não são explicadas. Aquilo que é explicado, aquilo que é para nosso conhecimento, Deus revelou. Aquilo que foi revelado para nós, o que não foi, é dele. E muitas das vezes Deus vai usar as coisas que nós não entendemos para poder agir a nosso favor. Quantas coisas aconteceram em nossas vidas que nós não entendemos. Quantas coisas que nós achamos que o problema tinha que ser resolvido dessa e dessa forma, porque não tem uma outra forma de resolver este problema. Tá o resultado. Deus mostra uma solução, resolve o problema de uma forma que nós nem sequer imaginávamos. É impossível. Está lá, Deus resolveu. E facinho. Nós complicamos. Colocamos Deus numa situação, mas eu quero ver tu sair dessa. Isso aqui é um problema grave. Esse é o problema grave. Jesus foi e resolveu. Por que zerar, né? Por que zerar? Porque ele é Deus. Porque ele é Jesus. Porque ele é Jesus Cristo. Filho do Deus Altíssimo. Isso mesmo. Ele traz solução. E se você não está entendendo certas coisas na sua vida, é bom lembrar que nem tudo é explicado. Tá? Porque não cabe aqui, ó. Uma vez eu li que Deus que se explica não é o nosso Deus. Deus que se explica é o Deus da idolatria. Porque o nosso Deus não cabe dentro das nossas explicações. O nosso Deus não cabe dentro das nossas dimensões de raciocinar. Está muito além disso. Por isso que esse Deus grandioso faz coisas grandiosas que a nossa capacidade de entendimento não vai alcançar. Com certeza não vai. Mas ele fez, ele faz. Eu gosto muito de lembrar quando Jesus lava o pé dos discípulos, ele diz para eles assim, o que faço agora, compreenderás depois. Tem muita coisa que nós só vamos compreender lá no céu. Às vezes eu fico pensando que as pessoas vão, as dúvidas, sentadas ao redor dele lá, vão começar a perguntar, mas na tua palavra está escrito isso, lá, tal, né? O que é isso, Senhor? Aí, lá você vai poder entender, porque você vai ter 100% da capacidade de pensar, de raciocinar e de encontrar soluções. Só no limite divino. Nunca passar disso. Uma fantasia não acalma a turbulência do coração humano. Pode ter certeza disso. Se você acha, como a sociedade no mundo hoje está achando, como as filosofias estão achando, uma filosofia, meus irmãos, uma fantasia criada, um fantasma, ele não consegue acalmar a turbulência de um ser humano. Quantos seres humanos estão atormentados, vivendo atormentados nessa vida, entrando pelo caminho dos vícios para poder simplesmente anestesiar suas dores, simplesmente para anestesiar aquilo que ele não consegue solucionar e o sofrimento que ele tem, ele vai levando e com isso ele vai aderindo aos vícios, vai aderindo às drogas, ao álcool
e no final das contas ele está perdido cada vez mais. Por quê? Porque ele procura soluções para a vida dele onde não existe solução. Porque a solução não está na fantasia, não está no fantasma. A solução está em Jesus Cristo, que é real, perfeito em todos os seus seres. Eu vou encerrar, nós vamos concluir com Lucas 24, 39, quando Jesus Cristo ressuscitou e chegaram lá dizendo que ele tinha ressuscitado, ninguém creu. Aí Jesus Cristo vai e aparece no meio deles. Aí você pensa assim, eles creram? Também não. Sabe o que eles pensaram que era? Um espírito. Aquilo ali é um espírito. Não é ele. É impossível ser. Mesmo tem coisa que a gente não consegue entender, né? Se você ver o texto lá de Lucas 24, 39, você vai encontrar uma coisa interessante aqui, que só Jesus Cristo pode resolver para nós. Porque a incredulidade é uma doença gravíssima no coração do miserável pecador que somos nós. Jesus aparece aos seus discípulos, presta bem atenção. Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos, atemorizados, olha a coisa se repetindo, atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Jesus tinha falado com eles que ia ressuscitar. Jesus ressuscitou. Eles estavam reunidos, Jesus apareceu no meio deles. E adivinha? Eles pensaram que era um espírito. Mas Jesus então mas lhes disse, por que estás perturbado? Jesus ficou indignado. E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Meus irmãos, quem não crê naquilo que vê, não tem mais solução, complicou. Mas Jesus tem solução. Aí Jesus virou, vê das minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Aqui está a prova que ele ressuscitou com o corpo dele. Aquilo que ele estava achando que era um fantasma, um espírito, Jesus deixou bem claro uma coisa. Toca. Tá vendo o buraco aqui na minha mão? Hein? Viu meus pés? Sou eu mesmo. Aí você pensa assim, agora eles creem, hein? Também não. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem ainda, olha só, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse, tendes aqui alguma coisa que comer. Quando Jesus viu que a situação era feia, Jesus virou para ele e falou assim, tem alguma coisa de comer? Pegaram um pedaço de favo de mel lá, e um pedaço de pão que eles tinham lá guardado, e deram para Jesus, e Jesus provou assim, vocês querem ver como é que eu sou um corpo humano, comeu mel e comeu um pão? Jesus é real. Você pode tocar. Eles podiam tocar. Ele ressuscitou. Ele é real. Não é fantasma coisa nenhuma. Não é fantasma coisa nenhuma, querido. Pode contar com Jesus. Não confunda Jesus com fantasma, porque ele não é. Meus irmãos, Deus abençoe a cada um de nós para que possamos continuar nessa caminhada, crendo, aprendendo a discernir cada vez mais, por mais incrível, por maior que seja a nossa tempestade, lembre-se, Jesus é real e Ele pode solucionar o seu problema. Tá? Que Deus assim nos abençoe, nos oriente e nos proteja. Amém, irmãos? Nós vamos então assim... Tem alguns avisos aqui. O Cristiano pediu oração pelo projeto Alcançando Vidas para o Reino de Deus. Deixa eu botar aqui, peraí. Cristiano.
Cristiano Penquish. Ah, tá. É Penquish, né? É. Projeto Alcançando vidas para o reino de Deus. Alcançando vidas para o reino de Deus. Bom projeto esse, hein, Cristiano? A dona Celi pediu oração pela recuperação da Midi, passou por uma cirurgia, já está em casa. Orar pela mídia. Cirurgia. E hoje é aniversário do seu Augusto, né? Isso. E ontem foi do Jô. Também tem motivos de gratidão. Seu Augusto. Seu Augusto. Aniversário hoje. Vamos agradecer a Deus pela vida do seu Augusto, tá, igreja? Tem mais algum? Hoje não. Acabou aí? Aham. Então tá. Bem, meus irmãos, nós devemos orar, portanto, aí pelo Cristiano. É Cristiano, né? O Cristiano Penquish pediu oração pelo projeto. Isso. Pelo projeto Vidas. Alcançando vidas. Alcançando vidas para servir a Deus, não é isso? É, para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Cristiano, Deus te abençoe nesse projeto, tá? Continue nessa caminhada aí, que é por aí mesmo. Vamos apoiar com oração o máximo que nós pudermos nesse projeto maravilhoso aí, que é alcançar vidas para o reino de Deus, tá? E também agradecer a Deus pela vida da Mídia, que correu tudo bem, e agradecer a Deus pelo aniversário do seu Augusto. Oremos então. Senhor Deus, nós te louvamos agradecendo por esse momento de culto na tua santa presença, quando podemos estudar a tua palavra e extrairmos delas, ó Deus, o conhecimento necessário para a nossa vida, para termos, ó Deus, discernimento de que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se faz presente em nossas vidas e que essa presença é real, não é uma fantasia, e que ela, Senhor Deus, possa se solidificar cada vez mais no coração de todos aqueles que te ouvem e todos aqueles, ó Deus, que te buscam de coração sincero. Pedimos a tuas bênçãos, ó Deus, para Carpe15, ó Deus, dentro daquele projeto dele, buscando pessoas para o reino de Deus, esteja abençoando a vida dele e que esse projeto, ó Deus, seja abençoado por ti. Também clamamos, ó Deus, e agradecidos pela vida da Mídia, que tu abençoaste, ó Deus, na sua cirurgia e que correu tudo bem. Somos gratos por isso e te louvamos, ó Deus, pela vida do seu Augusto, que tu abençoaste com mais um ano de vida. Que ele possa, Senhor Deus, ser tocado por ti e continuar firme, ó Deus, com o seu coração em Cristo Jesus. Nós te louvamos imensamente por estes momentos, agradecidos, ó Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. A Dalma Olívia está agradecendo pelas orações. A Dalma. É Dalma ou Dalma? Dalma. Dalma Olívia. Agradecimento.
Berenice colocou boa noite, pastor, até quinta-feira. Boa noite, até quinta-feira. O Dudu Santos também deu boa noite, Dudu. reverendo. Boa noite, Dudu. Vou ligar para você, hein, Dudu. Se tiver um tempinho, amanhã eu converso com o Dudu. Até quinta.